Nizam decide parar de fazer conteúdo adulto. Bolsonaro reclama do ar-condicionado na cadeia. Melody é expulsa de música com Anitta e Pablo Vittar. Joelma não entrega ingresso para fã e é condenada. Fogaça defende o uso de cannabis. Eduardo Leite tem derrota em processo contra Jean Willis. Essas e muitas outras no nosso Rolinho de Notícias agora no ar. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, criador e apresentador desta bagaça, desse jornalzinho de final de semana que vocês adoram assistir e eu adoro fazer. Todo domingo a gente tá aqui pra requentar as notícias da semana e mais algumas coisinhas. Não esquece que aqui debaixo tem o nosso clube de membros e o nosso Apoia-se, pra você mandar um dinheirinho qualquer aí e a gente continuar fazendo vídeos legais todos os dias da semana. Então segue o canal, coloca o seu dedão, que é muito importante que você seja o nosso seguidor e vamos de notícias. Dor de cabeça. Abrindo, como sempre, a edição com o nosso bloco político, temos uma notícia quentinha, direta de dentro da cadeia. Pois é, que delícia. Preso na Superintendência da Polícia Federal desde 22 de novembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem se queixado de dores de cabeça. O motivo é um gerador que fica ao lado da sala do Estado-Maior, onde cumpre pena. A queixa já teria sido repassada para a Polícia Federal e foi relatada pelo ex-presidente durante os contatos com quem tem aí as suas visitas e a sua equipe jurídica e médica. Bolsonaro tem sido mantido dentro da sala sem permissão para circular nos corredores. Neste domingo agora, no dia 23, seguinte à prisão, o ex-presidente foi flagrado pela CNN se despedindo da esposa Michele Bolsonaro na primeira visita que recebeu. Segundo relatos que chegaram aí à CNN, desde então qualquer possibilidade de circulação pelo térreo do prédio onde fica a sala ficou mais restrita. A PF instalou películas no vidro no dia seguinte para evitar a exposição do interior do edifício. Nossa, ele não pega nem sol. Lembrando que o ar-condicionado tem um botão de liga e desliga, caso ele não saiba, é só desligar e pegar uma brisa. Só que por 27 anos. Crianças em perigo. A Câmara dos Vereadores havia aprovado aí há um tempo uma lei que exigia ficha limpa atualizada de quem trabalha com crianças lá em Brusque, em Santa Catarina. Óbvio. Todavia, o prefeito André Vec, do PL, vetou o trecho que obrigava a checagem semestral da ficha criminal. Com o veto, a prefeitura de Brusque só vai exigir ficha limpa no momento da contratação. Ou seja, se um funcionário for condenado depois disso, ele poderá continuar trabalhando com crianças normalmente, desde que esteja em liberdade. A checagem semestral, que pegaria esse tipo de situação, foi vetada por ser burocrática demais. O veto abre brecha para condenados por crimes sexuais ou agressões que sigam aí nas escolas e creches trabalhando, mesmo com sentença, porque aqui no Brasil é comum que condenados sigam em liberdade enquanto recorrem. Ou seja, Santa Catarina sendo Santa Catarina. Dia Nacional do Orgulho Heterossexual. Pois é, o deputado federal Pastor Sargento Isidório, do Avante, da Bahia, já apareceu aqui algumas vezes, apresentou um projeto que cria o Dia Nacional do Orgulho Hétero, a ser celebrado anualmente no terceiro domingo de dezembro. Tá chegando aí, hein? Na justificativa, o parlamentar, que se declara publicamente como ex-gay, afirma que pessoas heterossexuais estariam recebendo menos atenção que a população LGBTQIAPN+. Ai, coitadinhos. Sugerindo que gays estariam aí se considerando uma classe especial de cidadãos brasileiros. O texto enviado aos colegas retoma discursos antigos de Isidório. Não é a primeira vez que essa história aparece aqui. E há anos insiste na ideia de que a heterossexualidade estaria ameaçada aqui no Brasil. Ele também critica o que vê como atenção exagerada a outras pautas sociais, chegando a mencionar a proteção animal como exemplo de prioridades distorcidas. Segundo o Portal Metrópolis, o deputado já havia conseguido aprovar uma data semelhante quando ele atuava na Assembleia Legislativa da Bahia, incluindo o orgulho hétero no calendário estadual. Nós demos essa notícia aqui há muito tempo atrás. Ex-militar, ele afirma que na juventude teve relações com homens, usou álcool e drogas e viveu instabilidade emocional, mesmo enquanto se relacionava com mulheres. Em 1991, após ingressar na Assembleia de Deus, passou a se identificar como ex-homossexual, fundou a Fundação Doutor Jesus e adotou um discurso cada vez mais conservador sobre o gênero e a sexualidade. O projeto de lei recém-apresentado ainda será analisado nas comissões antes de qualquer possibilidade de chegar ao plenário e não vai ser aprovado.
Ele não desiste. O influenciador Wilker Leão, expulso da UNB após ser condenado pela Justiça do Distrito Federal por difamação e injúria contra um professor, tá tentando uma nova expulsão aí na vida dele, né? Agora na Universidade Estadual de Goiás, na UERJ. O youtuber continua buscando a atenção de filmar aulas e expor alunos e professores de maneira vexatória. Em novo vídeo, o Wilker Leão aparece contestando o direito de filmar a aula de um professor de história na instituição e é convidado a se retirar. Assistam. O celular tá ligado? Oi? O celular tá ligado? Sim. Pode desligar aí, por favor, que a gente não pode usar celular em sala de aula. Com base em que ele só tá aqui? Com base na legislação da UERJ, eu não gosto de celular. Eu não quero que nenhum aluno aqui tá usando celular. Não, mas eu não tô usando não, ele só tá aí. Pode, por favor, você pode desligar ele, por favor, colocar no seu bolso? Não, porque ele tá aqui com uma função para ser cumprida que não é o uso dele, é só ele estar ligado. Eu vou fazer A gente já vai começar com isso? Já. Eu vou pedir novamente, senão eu vou ter que chamar outro negócio. Você, por favor, pode... Não, o senhor pode ficar à vontade. O senhor sabe o que está acontecendo, que é o registro da minha própria pessoa durante a aula. Fique à vontade. Está interrompido até encontrar o professor coordenador setorial. Boa noite, tudo bem? Querido, você pode me acompanhar até a terminação da aula, por favor? Posso, mas eu queria saber primeiro qual que é o problema em eu estar fazendo o que estou fazendo para ser acompanhado até a coordenação. Qual que é a base legal para Não tem isso? nenhum problema. Eu não autorizei nenhum aluno a utilizar celular na minha aula. Mas não é uma utilização, como eu expliquei para o senhor. Ele só está aqui me gravando durante a aula, a mim mesmo. O senhor já conhece muito bem, pelo visto, o conteúdo. Qual que é seu nome? É o Wilker. Você pode me acompanhar, por favor, querido? Só um Sim, mas vou voltar. Até já. Em nota, a UERJ afirmou: a realização de gravações em sala de aula é permitida desde que estejam em conformidade com o Código de Ética da instituição. Contudo, é indispensável a autorização prévia do responsável pela aula ou atividade para que a gravação e ou divulgação por qualquer meio das aulas e demais atividades acadêmicas seja realizada conforme estabelece o regime disciplinar discente. Enfim, o pronunciamento oficial contraria aí a atitude do Wilker, que é um patético, que não buscou autorização prévia do professor responsável, e ninguém entende por que diabos ele tem essa tara de ficar filmando e publicando esses vídeos na internet. No meio dessa confusão, esse professor da UERJ declarou que não vai ser objeto de especulação midiática. Leite versus Willis. O Ministério Público Federal decidiu arquivar a representação movida pelo governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, agora cantor de pagode, contra o ex-deputado federal João Willis. A demanda pedida reparação por dano moral coletivo à população gaúcha por supostas manifestações homofóbicas do ex-parlamentar após uma postagem pública no X que foi feita em 2023. Para o MPF, porém, o episódio não apresenta elementos suficientes para justificar a abertura de uma investigação na esfera federal. Me poupe nos poupe, né, Leite? A controvérsia começou quando Willis criticou Leite por seu apoio à expansão das escolas cívico-militares no estado, relacionando a orientação sexual do governador ao tema. Inclusive, essa fala foi feita ao vivo no meu podcast, depois que tomou essa proporção. Tenho orgulho disso. Na publicação, o ex-deputado escreveu: que governadores héteros de direita e de extrema direita fizessem isso já era o esperado, mas um gay, se bem que os gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Se for branco e rico, então tá feio, Bi. Concordo com ele, tá? Ao analisar o caso, o procurador da República Henrico Rodrigues de Freitas concluiu que a postagem, embora controversa, não configura dano moral coletivo na afronta dos direitos tutelados pelo Ministério Público Federal. Segundo ele, não há indícios de lesão significativa que justificasse a abertura de inquérito ou apontasse para um discurso de ódio contra a população gaúcha. Tipo eu aqui falando de Santa Catarina. O parecer também reforça que os conflitos e provocações individuais entre figuras públicas não necessariamente caracterizam violação de ordem coletiva. Com o arquivamento, o procedimento é encerrado no âmbito federal. O Eduardo Leite ainda pode buscar responsabilização por outras vias judiciais, mas apenas em caráter individual. E ele deve fazer porque ele é um escroto. Chantagem. Um tribunal de Lyon condenou nessa segunda-feira, agora no dia 1º, o prefeito de Saint-Étienne, na França, Gaël Perdriau, a
4 anos de prisão por arquitetar um esquema de chantagem sexual que marcou a política local por quase 10 anos. Pois é, segundo a sentença, o Padrieu utilizou um vídeo íntimo para controlar o seu então vice-prefeito, Guy Artig, que é uma gravação de um vídeo cuja produção ele nega ter ordenado. O caso tem origem em 2015, quando Artig, que é um católico praticante e crítico ferrenho do casamento igualitário, foi filmado em um encontro com um suposto garoto de programa em um hotel. De acordo com a investigação, o material serviu como arma de pressão constante dentro da prefeitura, mantendo o vice completamente submisso às demandas do prefeito. Hoje, com 60 anos, Artig descreveu ter vivido um verdadeiro pesadelo, marcado por medo, humilhação e a sensação de estar encurralado. Diante do julgamento, a promotora afirmou que o Padrieu havia encontrado o vídeo e ameaçava divulgá-lo caso o Artig ousasse confrontar a sua gestão. Em depoimentos, o ex-vice-prefeito relatou que se sentia paralisado em reuniões e que agiu como um fantoche dentro da administração municipal, chegando inclusive a enfrentar pensamentos devido à pressão psicológica. Finalmente um hétero sabendo como é que a gente que é gay se sente, né? Após o veredito, o Padrieu reafirmou sua inocência e anunciou que vai recorrer. Repressão LGBT. Agora vamos para o bloco de sangue, terror e destruição. Uma operação policial realizada em Kuala Lumpur, na Malásia, terminou com a prisão de 201 homens encontrados nus dentro de um estabelecimento que as autoridades confirmaram como um antro de prostituição exclusivo para homens, ou seja, uma sauna gay. Segundo a matéria publicada no portal Fino, traduzida pelo Fino, o local funcionava sob o disfarce de um suposto centro de saúde no bairro de Showkit, que é uma área já monitorada pela polícia antes da invasão feita na última sexta-feira, agora no dia 28. Entre os detidos estavam profissionais de diferentes áreas, homens adultos, de professor a promotor, além de um cirurgião de 53 anos que admitiu frequentar o espaço com frequência. Ao jornal Straits Times, ele declarou que usava o centro para relaxar depois do trabalho e evitar o trânsito. Segundo o médico, o local oferecia sauna, jacuzzi, mas evitou comentar diretamente as atividades sexuais que, segundo ele mesmo, aconteciam ali naquele local. A polícia também apreendeu dezenas de lubrificantes e produtos eróticos espalhados no estabelecimento, como vocês estão vendo aí nessa fotografia, reforçando a suspeita de que o espaço servia como ponto de encontro e atividades sexuais entre homens. Além dos 201 frequentadores, 7 funcionários foram presos. A publicação do Mothership afirma que os homens tinham entre 19 e 60 anos, incluindo 24 estrangeiros de países como Coreia do Sul, Indonésia, Alemanha e China. Cada cliente pagava 35 ringgits malaios, cerca de R$42 por visita, além de uma taxa de inscrição inicial. Segundo o vice-presidente da polícia de Kuala Lumpur, Datuk Mohamed Azani, o local era bastante movimentado e atraía diversos perfis. Ele ainda confirmou que 80 homens muçulmanos estão sendo investigados por autoridades religiosas por atividades indecentes naquele local, enquanto os demais respondem a acusações baseadas no artigo 387B do Código Penal de lá, que criminaliza atos sexuais contra a natureza, visto que na Malásia a homossexualidade ainda é criminalizada. Creche do mal. Daniela de Oliveira Bispo, funcionária de uma creche particular em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi presa preventivamente nessa quinta-feira, agora no dia 4, pela Delegacia da Criança e do Adolescente da vítima. Ela é acusada de torturar ao menos 4 crianças entre 4 e 6 anos de idade. A operação foi cumprida diretamente na creche onde a Daniela trabalhava atualmente no Meier. O caso veio à tona após a denúncia de uma mãe que relatou que o filho foi agredido e sufocado pela coordenadora durante ali o momento de alimentação. A partir desse primeiro depoimento, outras responsáveis procuraram a polícia e relataram agressões semelhantes, incluindo puxões de cabelo, tapas, sufocamento, isolamento de crianças em uma sala usada como forma de castigo. Assistam ao vídeo da prisão dessa safada. Concentração. A DCAV identificou 4 vítimas diretas e 6 funcionárias que tinham ciência das agressões e também foram indiciadas. Os investigadores apontam que as agressões começaram ainda em 2024. As crianças passaram a desenvolver medo da coordenadora, resistência a entrar na escola e recusa frequente de alimentos, que é um comportamento que acabou levando alguns dos responsáveis a suspeitarem de maus tratos. Após reunir provas e depoimentos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva de Daniela Bispo, que foi deferida pelo Poder Judiciário imediatamente. Ela vai responder por tortura qualificada, crime que prevê pena de até 8 anos de prisão, podendo ser maior caso haja agravantes relacionadas às vítimas vulneráveis.
Falso The Rock. O africano Honore Odd, de 32 anos, natural de Benin, na África, e morador de onde? Florianópolis, em Santa Catarina, é um golpista detido pela Polícia Civil do Distrito Federal nessa quarta-feira, agora no dia 3, após ser apontado como responsável por um elaborado esquema de estelionato virtual que se estendia por vários estados do país. A 8ª Delegacia de Polícia deflagrou a Operação The Rock nessa quarta-feira, no dia 3, cumprindo um mandado de prisão preventiva contra o africano Honore e mais 2 parças e busca e apreensão. O estudante de cinema da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, é descrito pelos investigadores como habilidoso na construção de narrativas persuasivas e usava as redes sociais WhatsApp para se passar pelo astro de Hollywood Dwayne The Rock Johnson, ele mesmo, atraindo especialmente mulheres brasileiras com promessas sedutoras e falsas recompensas internacionais. Segundo a PCDF, Odd iniciava as conversas com mensagens afetuosas, elogios e conteúdos cuidadosamente elaborados, sempre reforçando a farsa, a identidade do ator. Em seguida, oferecia supostos prêmios, inicialmente um iPhone, depois valores que chegavam a 800 mil euros, conquistando a confiança das vítimas pela repetição de contato, a atenção constante e pela aparência com o The Rock, o artista, que ele dizia ser ele para conquistar as mulheres. Agora ele vai fazer o The Rock na cadeia. Sedutor golpista. A Polícia Federal afirma que o assessor financeiro Frederico Biagi mirava mulheres com alto poder econômico em Ribeirão Preto para aplicar golpes. Frederico chegava a manter relacionamentos com algumas dessas mulheres para conquistar a confiança delas e obter o acesso ao dinheiro delas. Olha que loucura. A ideia dele, diz a PF, era fazer com que as vítimas baixassem a guarda, acreditassem em Frederico e investissem altos valores com a ajuda dele. Pelo menos 10 vítimas já apresentaram depoimento. 2 delas cederam para a EPTV os vídeos dele falando com elas. Assistam essa pataquada. Como você é linda, meu amor. Impressionante. Eu te amo. Vai dar tudo certo com seu cabelo, tá? Eu tenho certeza disso. Minha linda, me sinta aí com você. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu tô pensando em você. Eu quero te fazer a mulher mais feliz do mundo. Eu tô com muita saudade de você. Mas você tá aqui comigo. Eu tô te sentindo aqui, junto de mim. Um beijo. Um beijo, linda. Segundo a PF, como assessor financeiro entre 2020 e 2023, ele oferecia investimentos com retornos altos e seguros, prometendo rendimentos a longo prazo. Depois de 2023, abriu uma empresa própria, ampliando o alcance do seu esquema, um esquema criminoso sem o conhecimento de seus sócios. De acordo com as investigações, ele não aplicava o dinheiro conforme prometido. Ele usava os valores para benefício próprio, principalmente em operações de day trade rápidas e arriscadas que consumiram o patrimônio de todas as vítimas. Para evitar que as mulheres desconfiassem, a PF diz que ele fraudava documentos, adulterava dados de rentabilidade e inseria informações falsas no sistema. E isso dificultava o acesso aos extratos reais e criava a ilusão de que tudo estava sob controle. Somando os desvios e o prejuízo, já passa de 11 milhões de reais. Perigo na janela, parte 1. Um homem de 37 anos foi resgatado pelo corpo de bombeiro após escalar a parte externa de um prédio residencial e ficar preso no 5º andar. Isso aconteceu na Avenida Augusto de Lima, no centro de Belo Horizonte, na madrugada dessa segunda-feira, no dia 1º. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 1h30 da manhã e moradores relataram que o homem tentava invadir outros apartamentos antes da chegada das equipes de resgate. De acordo com as informações iniciais, o homem teria tentado invadir o edifício, subindo andar por andar pela fachada até alcançar uma janela no 5º pavimento. Os moradores acionaram as equipes de emergência ao perceberem a situação de risco. Em imagens aterrorizantes obtidas pela reportagem do Metrópolis, é possível ver o homem se equilibrando ao lado de fora da janela até ser salvo pelos militares. Assistam. Vai te
Boa. Não, Homem-Aranha, filha da puta. Deixa eu saco dos outros. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o indivíduo do lado de fora da janela, incapaz de descer sozinho, obviamente. As guarnições precisaram acessar a parte de dentro do apartamento, arrombaram a porta na presença do síndico e conseguiram, de toda forma, retirar o homem em segurança para dentro do imóvel. A PM informou que o homem apresentava um surto psicótico, com fala desconexa, choro e gritos, e que não queria morrer, que ele estava com medo da altura. Após ser contido, ele foi levado para um hospital psiquiátrico Raul Soares, onde permaneceu em observação e está são e salvo. Perigo na janela 2. Uma mulher foi flagrada no parapeito de uma janela em pé, arriscando a sua vida para limpar o vidro de um apartamento no segundo andar de um prédio em Águas Claras, no Distrito Federal. O vídeo que começou a circular nessa quinta-feira agora, no dia 4, a mulher aparece caminhando sobre o trilho da janela, sem nenhum equipamento, sem nenhuma segurança, sem nenhuma proteção, inclinando o corpo para alcançar os cantos do vidro. Na gravação, um homem comenta impressionado. Assistam o segundo vídeo de janela aterrorizante. Olha, enquanto isso em Águas Claras, olha só que beleza. Se contar, nego fala que é mentira, ó. E olha só a altura. Olha a doideira, meu irmão. Apesar do risco, a limpeza foi concluída sem incidentes, mas poderia facilmente ter resultado numa queda grave ou até fatal. Segundo a NR35, que regulamenta trabalhos em altura, qualquer atividade acima de 2 metros exige o uso de equipamentos e proteção individual, que são os EPIs, e procedimentos de segurança rigorosos. Mas as mulheres ricas, donas de casa, não estão nem aí para a vida de suas empregadas. Cigarrinho do capiroto, e agora vamos para o bloco de celebridades, o meu preferido. O chefe Henrique Fogaça, um dos jurados do reality MasterChef Brasil da Band, deu detalhes sobre o uso de maconha e falou dos benefícios que a planta traz para a sua saúde. O famoso defendeu a utilização da erva e disse que sim, ela foi demonizada por uma questão racial. Fogaça abriu o coração em entrevista ao portal Brisa e afirmou que a cannabis, nome científico da maconha, ajuda a manter a sua mente criativa e sim a diminuir a sua ansiedade, disse o cozinheiro. Eu sou ansioso, hiperativo, caótico, durmo pouco, mas estou arrumando isso. Eu tenho trabalhado já há algum tempo com óleo de CBD e THC para conseguir dormir de alguma forma ou mais profunda. Para o apresentador do MasterChef, a maconha ainda é envolta em preconceitos por falta de informação correta. Ele reiterou: é uma planta que foi demonizada há 100 anos por uma questão racial. Quando a gente estuda, entende que a base disso está no ego do ser humano, em querer controlar o poder de uma planta, e aí criam essa demonização em cima de algo que só faz o bem. Porque o grande preconceito que existe hoje sobre a cannabis é a falta de informação. A pessoa não tem informação correta. Muito que bem, senhor Fogaça, tá certo, só lhe falta informação política, né, que a gente sabe muito bem qual é o seu lado. Isso é Calypso! A coluna Fábio Oliveira descobriu que a justiça bateu o martelo em uma ação judicial contra a Joelma envolvendo o polêmico e nunca realizado cruzeiro Isso é Calypso em alto mar. Ah, mulher, pelo amor de Deus. Eduardo dos Reis processou a famosa IAJ Music e também a Sunset Live após o cancelamento do evento inédito que levaria a cantora e seus fãs para o alto mar, o famoso cruzeiro, né? O fã adquiriu uma cabine no cruzeiro e se viu lesado após a suspensão inesperada do evento. O pedido
principal feito pelo autor foi de uma indenização de R$45 mil por danos morais. Pediu muito, né, amor? Bastava o ingresso de volta. O processo foi sentenciado no dia 11 de novembro e acabou com a vitória parcial de Eduardo. A juíza do caso entendeu que Joelma e a J Music, empresa que representa a cantora aí comercialmente, atuaram de forma incisiva e preponderante para atrair consumidores e fazê-los acreditar na realização desse evento que nunca aconteceu. Então ela decidiu nessa linha condenar a artista e as duas empresas a indenizar o Eduardo em R$857, quantia ainda não reembolsada referente ao gasto com a cabine adquirida. Nossa, Joelma, R$800, paga logo, mulher. Em paralelo, a magistrada entendeu não haver dano moral indenizável no caso, e de fato não há, tá? A moça quer ganhar um dinheirinho. Ela afirmou que Eduardo não provou ter sofrido qualquer mal que ultrapasse os já presumidos em um negócio pago e frustrado. Mulher, pague esse dinheiro desse ingresso dessa gay, pelo amor de Deus. Culpado. O médico Salvador Palência, um dos profissionais que forneceu cetamina ao ator Matthew Perry, foi condenado nessa quarta-feira, agora no dia 3, pelo envolvimento na morte do amado ator da série Friends. Ele morreu em 2023 devido a uma overdose de anestésico. Segundo a decisão da Justiça de Los Angeles, o médico deverá cumprir 30 meses de prisão, além de ter perdido a licença médica. Ele é o primeiro dos 5 acusados da morte do ator norte-americano a ser condenado. Apesar de não ter fornecido a dose fatal de cetamina a Perry, o médico usou anestésico indevido no tratamento de depressão e ansiedade nas semanas anteriores à morte do ator. O medicamento teria sido obtido ilegalmente e revendido por preços exorbitantes ao ator. Entre os demais acusados estão o médico Mark Chaves, que se declarou culpado em outubro de participar do fornecimento dessa droga, e também a médica Jasmine Changa, conhecida como a rainha da cetamina, responsável por comandar um esquema de venda de medicamento a celebridades. Bloqueado. A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$40 mil, grande merda, das contas do pastor André Valadão após ele deixar de pagar os honorários devidos ao escritório Coleta e Rodrigues, responsável pela defesa da editora Abril. A cobrança surgiu dentro de um processo movido pelo próprio pastor contra a revista Veja, que publicou em 2023 uma reportagem sobre supostas práticas de cura gay na Igreja Batista da Lagoinha, liderada por ele. No processo, Valadão alegou que a revista teria distorcido informações e publicado conteúdo falso. A justiça, porém, avaliou que as falas atribuídas ao religioso permitiram interpretações de incitação à violência contra pessoas LGBTQIAPN+. O juiz Rafael Garcia Pinto concluiu que a Veja não divulgou inverdades e rejeitou o pedido de indenização. Com a derrota, o pastor foi condenado a arcar com os honorários calculados sobre o valor que ele pretendia receber. A decisão foi confirmada em segunda instância e se tornou definitiva. Diante do não pagamento, o bloqueio foi autorizado. A situação reforça um histórico de decisões desfavoráveis envolvendo aí o pastor. No mesmo ano da reportagem, a Justiça Federal determinou que Valadão removesse das suas redes sociais, incluindo Instagram e YouTube, conteúdos considerados discriminatórios contra as pessoas LGBT. A ordem atendeu a um pedido do Ministério Público Federal, que entendeu que o conteúdo ultrapassava os limites da liberdade religiosa e liberdade de expressão. Ele pode ser multado ainda em R$1.000 por dia caso descumpra a determinação, enquanto as plataformas têm até o dia 15 para retirar o material do ar. O MPF também solicitou que Valadão seja condenado a pagar 5 milhões por danos morais coletivos e faça retratação pública. As declarações foram dadas durante um culto em Orlando. A gente viu aqui, a gente deu isso aqui, quando ele afirmou que Deus odeia o orgulho, direcionando o ataque ao mês do orgulho LGBT. Novo Love. Gominho chamou a atenção ao compartilhar momentos do fim de semana ao lado do modelo Hélio Felipe. O influenciador assumiu o novo affair publicamente em julho ao responder um seguidor lá no X e define a relação como uma mistura de amizade, afeto e leveza. Hélio Felipe tem 25 anos, é modelo e participou do reality Terceira Metade, apresentado pela Débora Seco no Globoplay. Não monogâmico e pansexual, ele divide a rotina entre São Paulo e Rio de Janeiro. No programa, que buscava formar trios amorosos, o modelo não entrou em nenhum trisal, mas se destacou pela espontaneidade ao falar sobre afetividade. Além dos trabalhos como modelo, ele administra uma agência para criadores de conteúdo e mantém uma página em que publica textos eróticos. Se estiver rolando legal, felicidades aí ao casal.
Tá fora! Uma atitude da Melody durante a participação do programa De Frente com Blogueirinha desencadeou a retirada dela da música Fala Quem É, que era uma parceria da Anitta com a Maria Sena e a Pablo Vittar. A jovem faria parte da faixa que integra o EP Ensaios da Anitta. Finalmente ela ia conseguir o que ela tanto quis, né? Mas acabou excluída do projeto, algo que só veio à tona quando a Anitta publicou um teaser oficial da canção. O motivo da decisão envolve um vazamento da música antes da hora. Durante a entrevista, essa garota não teve o que fazer, que rolou agora em novembro, né? Ela exibiu um trecho da canção que ainda não tinha sido nem autorizado para divulgação. A ação contrariou o planejamento e lançamento e motivou a saída da artista da faixa. A cantora Anitta falou sobre isso nos stories e explicou que não trabalha dessa forma e por isso ela foi retirada da música. Assistam a nossa Pedra Álvares Cabral falando. Não falo as coisas dos outros artistas antes de combinar. Eu acho que tem que ter o combinado, porque vai a outro feat tá lançando alguma coisa, aí atrapalha o lançamento de outra pessoa. A gente tem que ter esse... Eu tenho essa responsabilidade, esse respeito no meu trabalho quando eu vou gravar alguma coisa com alguém. Então, eu acho que não tem problema nenhum. É só porque não combina a forma de trabalho mesmo, entendeu? Acho que eu entendo que hoje em dia esse tipo de approach tem funcionado muito na internet, mas não é uma parada que combina com a minha forma de trabalhar. Todos os meus fãs acho que já entendem bem, assim, nada contra também, acho que cada um tem seu estilo de trabalho. A gravadora confirmou a exclusão da artista em comunicado, disseram eles. Ao divulgar a música sem autorização prévia, a artista antecipou processos importantes para lançamentos fonográficos. Tal atitude fez com que a companhia suspendesse a participação dela na faixa. Afirmaram eles aí pelo portal Pop. Essa garota não tem jeito, não aprende, não cresceu, ainda é uma criança de 11 anos que fazia falsete. Silêncio quebrado. A modelo Marcela Tomaszewski, de 28 anos, eleita Miss Gramado em 2025, denunciou publicamente as agressões sofridas pelo ex-namorado, o ator Dado Dolabella. A gente já sabia desse caso, mas a gente não tinha a confirmação dela, que veio nessa terça-feira, agora no dia 3, e ela publicou foto dos hematomas pelo corpo e os prints das conversas que mostram violência física e psicológica. O caso, que ganhou repercussão em outubro, é investigado pela Polícia Civil do Rio como violência doméstica. No dia 25 de outubro, uma amiga divulgou um vídeo gravado pela Marcela após a briga, em que ela exibe as marcas aí pelo pescoço, pelo corpo, ironizando: "Eu devo ter merecido também por ter pedido para tu botar menos sal na comida." Bem, inicialmente o casal divulgou uma nota conjunta admitindo apenas uma discussão isolada, já superada, e disse que o vídeo havia sido vazado sem contexto. Marcela negou as agressões na época, na ocasião, e não registrou um boletim de ocorrência imediatamente. Após o término, porém, mudou a versão, formalizou as denúncias por lesões físicas e psicológicas e, de fora do Brasil, anunciou que pediria medidas protetivas ao retornar. Em seu desabafo recente, ela explicou o silêncio. Disse ela: "Fiquei em silêncio por medo do julgamento, por ser um relacionamento público, porque eu era uma princesa para limpar a imagem do homem agressivo que ele era. Me calei por medo de não acreditarem em mim. Ironicamente, agora, quem está sendo julgada sou eu, que sou a vítima." Bom, os prints que mostram aí o Dolabella pedindo, que vocês estão vendo aí, que postassem nos stories juntos para aparentar normalidade, ele diz: "Não é farsa, amor." E ao ver as fotos das lesões, ele pergunta: "Você tá passando arnica?" Enfim, a Marcela responde aí nesses stories que ela estava paralisada, vomitando de nervoso e precisando usar roupas fechadas. Dado Dolabella tem histórico de violência. Ele foi condenado em 2008 por lesão corporal contra a atriz Luana Piovani e uma camareira, e tendo que pagar 40 mil, além de episódios de desacato e prisão por dívida de pensão. A 9ª DP de Botafogo conduz o inquérito sob a Lei Maria da Penha. Marcela afirma que decidiu expor tudo porque ninguém mais pode passar por isso em silêncio. Quem pegou, pegou. Suraj Chavan, considerado pela mídia da Índia como o homem mais bonito do país, ele é uma celebridade, inclusive, da internet, se casou com a prima Sanjana Gopani em 29 de novembro agora. O galã, apelidado carinhosamente de Justin Bieber indiano, dá pra ver pelas fotos igualzinho, publicou fotos do casamento nas redes sociais, afirmando que ele está oficialmente comprometido. O vencedor da 5ª temporada do Big Boss, Marathi, seguiu as tradições hindus usando trajes étnicos, enquanto Sanjana
Sanjana vestia um sari navari tradicionalíssimo, joias douradas e um penteado adornado com rosas vermelhas. Suraj aparece emocionado nas fotos ao lado de sua linda noiva. Após o casamento, Suraj e Sanjana visitaram um templo para receber bênçãos. O momento viralizou na internet. Suraj Chavan se tornou famoso aí na internet devido ao seu carisma, e acho que é a única coisa que ele tem, e aos vídeos bem-humorados. O galã indiano já fez participações em programas, filmes e vários projetos especiais. Nascido em Modav, na cidade de Peramati, Suraj começou a carreira produzindo conteúdos divertidos que rapidamente viralizavam. Atualmente, o seu perfil tem mais de 2,8 milhões de seguidores, tornando-se uma referência do entretenimento digital na Índia. A gente sabe que o que importa é a beleza interior. Felicidades ao casal. Pausa no conteúdo. Em entrevista à revista Quem, Nizam revelou o momento em que começou a repensar completamente a sua presença no conteúdo adulto. Que novidade! Segundo ele, a virada de chave veio após um comentário que ele fez ao refletir sobre valores e propósito. Ele disse: uma pessoa me perguntou, você consegue defender o motivo de fazer o conteúdo adulto? Então eu respondi que era por dinheiro. Daí essa pessoa retrucou, então você é um vendido. Quando comecei a pensar no geral, vi que não significava mais. Não fazia parte da minha essência, não fazia parte de quem eu era, contou aí o ex-Fazenda e ex-BBB, que admite que a motivação financeira foi determinante ali no início, mas não suficiente para ele manter o trabalho por muito tempo. Disse ele: eu precisava do dinheiro, foi muito bem-vindo naquele momento, mas acho que nem tudo a gente pode fazer buscando a grana. Sempre fui fiel a esse pensamento. Enfim, Nizam também revelou que a produção desse tipo de material, desse tipo de conteúdo adulto, impactou diretamente na sua vida amorosa. Disse ele que quando você cria esse tipo de conteúdo, você acaba sendo vulgarizado pelas pessoas e ele acredita que elas acabam perdendo o interesse e o respeito pela pessoa em questão a relacionamentos. Bem, eu já falei aqui em alguns outros vídeos sobre outras pessoas que hétero fazendo conteúdo pra gay pagar pra ver, uma hora essas assinaturas vão miar, vão cair e o arroz vai faltar e é óbvio que ele vai ter que arrumar outro trabalho. Muro das Lamentações. Para encerrar essa edição, a gente tem duas imagens maravilhosas. Durante sua visita a Israel, Eduardo Bolsonaro fez uma parada no Muro das Lamentações e deixou um bilhete com o pedido "Solta o Bolsonaro". O gesto, registrado em vídeo e rapidamente viralizado, ocorre no momento em que a família intensifica aí as suas manifestações públicas pela libertação do ex-presidente, condenado pelo STF por envolvimento em tentativa de golpe. A cena gerou forte repercussão entre os aliados e críticos. Para uns, é um ato simbólico de apoio. Para outros, uma tentativa de transformar a pauta judicial em um apelo internacional. Assistam! Mas não para por aqui. Olha só o que a gente achou nas internets de meu Deus. O que fazem com os pedidos no Muro das Lamentações? Assistam. Muito obrigado para você que chegou até aqui o final dessa edição do nosso Rolinho de Notícias. Segue o canal, por favor, coloca o seu dedo aí. Aqui tem vídeo todos os dias, de segunda a domingo, a gente tá comentando a vida alheia, é fofoca, é artista, é gente anônima principalmente, é coisa séria, militância, ativismo, política, imparcialidade não existe aqui, nós somos muito parciais, é por isso que você tem que seguir esse canal, porque você tem que estar do nosso lado, do lado do bem. Agora vai estar aqui passando para você o último Rolinho de Notícias para você continuar maratonando no nosso canal. Um grande beijo, até o próximo. Tchau!